Leitura de Êxodo, capítulo 9. A exposição será do verso 13 ao 35, fechando o capítulo 9. Vamos ler somente o verso 13, introdutoriamente. Leremos o restante no decorrer da exposição. Êxodo, capítulo 9, a sétima praga, verso 13. Êxodo capítulo 9, verso 13. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adore. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós nos aventuraremos, ó Deus, aqui na exposição da Tua Palavra, Deus, apesar de que nós somos pecadores. E obrigado, Senhor, por este privilégio de ser o porta-voz, de ser, ó Deus, profeta ao Teu povo. Mas rogamos, Senhor, que diante da nossa incompetência e incapacidade, rogamos a Tua iluminação, graça e poder. E também, Senhor, que adianta, ó Pai, proclamar a Tua verdade, falar ao coração do Teu povo, se o Teu povo não Te ouvir. Também, Senhor, abre o coração, o entendimento do Teu povo, Senhor, para que eles Te ouçam, para que eles não respondam como Faraó, na incredulidade, ó Deus, diante da Tua voz. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Conforme nós olhamos nas Escrituras, não há nada que se mova no mundo em que Deus não tenha por sua providência ordenado. Você sabe que isso tem implicações óbvias. Se Deus governa em sua providência, isso significa que tem implicações óbvias. Implica dizer que o mundo, os reinos, os homens, as mínimas coisas são soberanamente governadas. Mas isso também implica dizer, meus irmãos, embora por vezes esqueçamos disso, nossa vida também está debaixo desse governo. Não somente Deus governa todas as coisas, mas Ele também governa a nossa vida. Então, é a providência, segundo as Escrituras, quem nos sustenta, alimenta, preserva, veste, mantém a sua vida no eixo, mesmo quando o pecado parece transtornar. Isto é, sem ela, irmãos, sem a providência, nós não somos nada e não existiríamos. Na verdade, irmãos, sem a providência, tudo, simplesmente tudo, seria plenamente um caos. Então a pergunta que nós devemos fazer é, de fato, cremos nisso? Você crê nisso? A grande questão é, você então se afirma, crê numa mão que governa, que administra, que conduz? Será que você de fato tem obedecido à mão da providência? Como é que você tem agido? O que é que você tem feito? Como você tem se comportado diante da mão da providência que lhe governa, que lhe sustenta? Como você tem respondido ao governo de Deus? É interessante, irmãos, porque Faraó, ele não cria. Faraó, ele não cria. 6 pragas, nós já vimos o dedo de Deus e a mão de Deus, já esbofeteavam a insensatez dele, mas sem sucesso. Pelo contrário, o texto mostra que mais insensato ele ficava. Ele, como diz Salomão, ele é um dos homens mais insensatos da Escritura. E talvez, irmãos, ele ainda pensasse que era de fato o poderoso, o Deus do Egito. Mas Deus diz a ele: sua vida está nas minhas mãos, sua vida me pertence, que você já poderia ter sido exterminado se eu quisesse exterminar você, porque sou eu que governo, sou eu que conduzo, sou eu que mantenho você de pé, sou eu que mantenho você no trono. Deus está dizendo: Faraó, entenda, não há uma quebra de braço, mas é a minha misericórdia providencial, que mesmo com todos os golpes,
tem sustentado você, mesmo quando você tem agido continuamente em rebeldia. Mas mais uma vez ele não escuta a voz do Senhor, e mais uma vez ele esboça um tipo de arrependimento. Mas quando as coisas voltaram ao normal, Faraó logo revelou sua insensatez e se rebela contra Deus. Hoje falaremos, irmãos, apesar da longanimidade divina, Faraó se recusa a libertar o povo. E aprenderemos com isso, irmãos, que nós não podemos zombar da mão que nos sustenta agindo em desobediência. Nós não podemos zombar da mão que nos sustenta agindo com desobediência. E nós veremos isso, irmãos, em algumas cenas. E a primeira cena, ela compreende do verso 13 ao verso 19. Vale lembrar, irmãos, aqui, introdutoriamente, que essa é a terceira parte de um ciclo de 3 pragas. Então, nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, nós tivemos a quarta, a quinta e a sexta, nós teremos a sétima, a oitava e a nona para o ápice. Então, isso significa que nós estamos caminhando para o desfecho de todo o embate. Por isso que você vai notar uma coisa importante dentro das narrativas a partir de agora. Você vai notar que o ritmo ele vai diminuir, então os relatos eles ficarão mais longos, porque qual é o objetivo de Moisés? É criar um suspense para o grande momento. Então, Moisés está querendo agora nos conduzir para o clímax do confronto entre Deus e Israel, ou entre Deus e o Egito, os deuses do Egito e Faraó. Ou seja, Moisés está nos preparando para o grande momento, o grande triunfo de Deus, que será a morte dos primogênitos. E aí você pode notar isso na narrativa, se você só olhou para o texto, esse capítulo em especial do verso 13 em diante, você vai ver que são narrativas mais longas, porque justamente está nos levando para o ápice. Então, nessa sétima praga, a primeira cena, como vai do verso 13 ao 19, voltemos ao texto para ler e entender um pouco a primeira cena que está em volta aqui nesta praga. Veja o verso número 13 ao verso número 18. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim, porque eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Irmãos, uma das coisas que nós devemos lembrar é que o rei, ele tinha uma percepção a respeito do seu governo, ele tinha uma percepção a respeito de si mesmo. Nós já sabemos, existem evidências arqueológicas que registram que ele pensava, que o faraó pensava. Se você lê as profecias de Ezequiel, como nós estamos lendo, se você lê com mais calma, tentando compreendê-la, você vai ver que o rei do Egito, ele se achava o grande senhor sobre a terra. Ele pensava que não existia nenhum como ele na terra. Ele se via como aquele que era soberano, aquele que governava, e lembremos, ele se via como aquele que tem a mão forte. Mas ele estava descobrindo aos poucos, irmãos, e Deus sempre vai ensinando isso a Faraó aos poucos, e novamente Deus vai mostrando ao rei, nessa nova praga, que não havia outro semelhante ao Senhor. Deus está querendo mostrar a Faraó que não existe outro semelhante ao Senhor, e não a Faraó. E observe que Deus ele faz isso dizendo aquilo que é óbvio para Faraó, porque se você olhar no verso 15, veja
que a providência se revela sustentando a vida de Faraó, pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Então, observem que Deus está mostrando que quem sustenta Faraó, que tem feito com que Faraó ainda viva, se assente no trono, é a mão providencial, misericordiosa do Senhor. Então, o que Deus está querendo mostrar com isso? Que Ele é quem de fato domina, e também ensinando a Faraó que pragas e mais pragas transtornaram o suficiente para que Faraó reconhecesse isso, reconhecesse que a providência é quem governa, reconhecer que é o sustento de Deus, que é a misericórdia de Deus, que Deus está dando golpes sistemáticos, mas não matou ele, que Deus poderia ter matado, objetivando com que o rei voltasse para Deus e reconhecesse o Senhor. Mas o que Deus está mostrando aqui é que há sempre passos incrédulos, há sempre uma resposta incrédula. Então, irmãos, o que o texto está dizendo é que Deus deixou claro que um novo golpe será dado. Deus vai golpear de novo o Egito. Deus está dizendo: eu te sustento, eu que estou mantendo sua vida, eu que estou mantendo o seu reino, você não está me conhecendo, você não está se dobrando. Então Deus diz: eu vou derramar todas as minhas pragas. É interessante, irmãos, porque apesar de ser a sétima, o plural ele está denotando que não é só essa praga, as próximas que virão também estão em vista. Ou seja, não vai ter mais misericórdia. Deus vai derramar, vai fazer tudo aquilo que Ele deverá fazer para que o povo seja liberto do cativeiro no Egito. Então, o que Deus está agora é: eu vou fazer cumprir a minha vontade, eu vou libertar o meu povo, então você vai ter que suportar as minhas pragas. Eu vou derramar as minhas pragas sobre você. Sétima, oitava, a nona e a décima. Ou seja, Deus vai executar o seu plano. E aqui, nesse ciclo agora que vai gerar o desfecho, você veja que o Senhor diz que esse caminho ele está sendo asfaltado com uma chuva do céu. E é uma chuva que causa terror. Você ouviu na narrativa que é uma chuva que vai causar um certo terror. Mas que tipo de chuva é essa? Antes, meus irmãos, nós precisamos analisar 3 declarações de proposta aqui dentro da estrutura dessa praga. Porque a primeira ocorre no versículo 14, como nós lemos, que o Senhor diz assim: pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Então vejam, os egípcios eles acreditavam que Faraó era o seu Deus, e Faraó concordava que ele era uma divindade. E nós percebemos isso no verso 17, veja que o Senhor questiona Faraó e diz: você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? A expressão aqui, levantar-se, é uma recusa que imprime a ideia de uma exaltação. Eu sou Deus, eu que sou o Senhor do Egito, não vou libertar. Eu é que domino o Egito. Quem diz se o povo sai ou não, sou eu. Então, observem, havia um entendimento de Faraó e do Egito de que ele era Deus, de que Faraó era o Senhor e que ele era quem mandava. Então, o que Deus está dizendo é: não faça isso é loucura. Eu vou então mandar uma força total de pragas para mostrar a você quem de fato manda. E aí, um comentarista, Philip Ryken, ele diz que Faraó estava recebendo toda uma educação teológica e aprendendo mais sobre Deus do que jamais sonhara poder aprender. E a primeira lição que Deus dá a ele, uma das lições agora que Deus está apresentando ele é: Faraó, não existe igual a mim em toda a terra. Que você fique ciente, não existe ninguém, não existe Deus, não existe Senhor
semelhante a mim. Que fique claro para você. Um segundo propósito era declarar a própria glória de Deus. Deus não está mostrando somente que Ele é Senhor sobre todos, que Ele não existe ninguém semelhante a Ele, mas que a glória dEle também está sendo anunciada. No verso 16, nós lemos: foi para isso que eu mantive, para mostrar, veja, foi para isso que eu mantive, porque você ainda está vivo. Eu mantive você para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Veja, irmãos, o que Deus está dizendo aqui: foi para isso que eu mantive. Deus está dizendo ao rei que o trono e o reino são obras do Senhor. Foi Deus quem o colocou lá, e Deus é quem está ali preservando a vida dele. Deus está dizendo: o propósito disso, que eu já poderia ter te matado, eu já poderia ter te destruído, eu já poderia ter acabado com a terra do Egito, como Ezequiel profetizou no capítulo 30, 31, 32 e 33 de seu livro. Mas aqui Deus está dizendo: eu preservei você com um propósito, mostrar o meu poder a você, e para que o meu nome seja glorificado e anunciado em toda a terra. Irmãos, é interessante, porque os eventos do Êxodo, eles marcam o povo de Deus. Deus vai instruir a Moisés, por exemplo, que a história do Êxodo, ela seja contada aos filhos. A pregação de hoje vai falar sobre culto e filhos. Crianças, venham calmas. Falarei sobre vocês hoje, tá? Hoje é com vocês, viu? Preparem-se, tome um chazinho, e mais tarde o pastor vai vir pegando fogo, viu? Presta atenção. Essa é uma ordenança divina, irmãos. O Senhor, Ele ordena a Moisés que a história do Êxodo seja contada para os filhos. Nós vamos ver que o Senhor vai dizer isso. Você vai contar essa história aos filhos e netos. Você vai passar isso por gerações. A glória do Êxodo é cantada nos salmos. Existem salmos compostos para exaltar a Deus. Por quê? Porque esse evento, irmãos, vocês já estão percebendo, 7 pragas, 8, 9, 10 pragas, foi um momento inesquecível na história de Israel. Deus triunfou sobre o maior poder do mundo para libertar o seu povo. Mas o que Deus está dizendo a Faraó é que Israel não vai ser o único a saber disso. Deus está dizendo a Faraó: eu mantive você no poder porque o meu nome vai ser anunciado. As outras nações, elas ouvirão essa história, essas histórias, e meu nome será proclamado. E é interessante, irmãos, porque no próprio livro de Êxodo, nós vamos descobrir que as nações, elas temem quando descobrem o que Deus fez no Egito. Nós temos narrativas posteriores ao Pentateuco que mostram que o Senhor causou temor nos homens. Por exemplo, os gibeonitas falaram sobre o que o Senhor havia feito no Egito para Josué, temendo Israel. Os filisteus temeram. Se você lê em 1 Samuel capítulo 4, versos 7 e 8, você vai ver que os filisteus, eles temeram quando a arca da aliança entrou no acampamento deles. Quando eles viram Israel e a arca da aliança entrando no acampamento, eles temeram, porque eles se lembraram do que Deus tinha feito no Egito por meio das pragas. Como comenta também o Philip Ryken, as pragas espalharam a fama de Deus por todo o mundo. Então Deus está dizendo a Faraó: eu te mantive aí, eu te mantive aí, para que o meu nome fosse anunciado. E é interessante, irmãos, porque se Êxodo é a história da nossa salvação, as Escrituras, elas deixam evidente que há uma relação com a vinda de Cristo. Por isso que Paulo, quando vai
falar sobre a redenção de Israel e a introdução dos gentios na história da salvação, Paulo vai falar sobre a soberana graça de Deus, e ele cita as palavras de Moisés. Ele disse que a salvação em Cristo não depende assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Romanos 9, versos 16 e 17. E com essas palavras, irmãos, Paulo louva a Deus, porque Deus afligiu Faraó com suas pragas. Então hoje, quando nós pregamos Cristo, quando nós anunciamos Cristo, nós estamos louvando a Deus pela vitória dele sobre Faraó. Quando nós estamos proclamando o reino de Deus, nós estamos lembrando que Deus venceu Faraó para libertar o seu povo. Então, quando nós anunciamos Cristo, nós estamos dizendo que Deus, na história, ele venceu um homem mau, um país mau, um povo mau, para trazer liberdade ao seu povo. O último propósito, irmãos, ocorre no versículo de número 29, que não compreende a primeira cena. Veja, dê um pulinho para o verso número 29 e veja o que o Senhor diz. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Em outras palavras, irmãos, um dos motivos de Deus fazer tudo isso é que Deus está dizendo a Faraó: eu quero também lhe dizer que eu tenho o poder sobre a criação. Não existe ninguém assim como eu existo, que tem o mesmo poder e a mesma glória. Eu me elevo acima de todos os deuses e todos os reinos, meu nome será anunciado, mas também eu quero dizer a você, Faraó, eu tenho poder sobre a criação. É interessante, irmãos, porque a palavra hebraica usada no verso número 22 para toda planta do campo é a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus disse: produza a terra relva. Essa conexão verbal, irmãos, é um sinal de que quando Deus enviou as pragas contra o Egito, ele estava, como nós vimos, descriando, se essa palavra existe, ou destruindo as coisas que ele havia criado no passado. Cada planta, cada animal, cada pessoa no campo estavam provando o seu poder sobre a criação. Deus está dizendo: eu também mando sobre a criação, Faraó. Não existe ninguém como eu. Estou mantendo você aí no poder para o meu nome ser proclamado, e não existe ninguém, somente eu, que governa sobre as coisas criadas. Então, irmãos, essas declarações, elas mostram o propósito divino em afligir o Egito. Se você perguntar ao texto por que Deus afligiu o Egito dessa forma, o texto responde: ele demonstrou seu poder, sua glória e sua autoridade sobre as coisas criadas. Mas, irmãos, como nós vimos em Paulo, essa demonstração de poder viria de uma forma mais excelente. Porque observe que quem acreditaria que naquela cruz humilhante estaria uma glória triunfante? Mas quando ele padeceu ao entregar o seu espírito, diz as Escrituras que o véu se rasgou. Olha o espetáculo de Deus na cruz. O véu se rasgou, a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. Deus fez um estardalhaço no mundo para provar que aquele que estava na cruz era seu filho.
Deus abalou o mundo, abalou as estruturas do templo, para mostrar que era ele, o filho dele, que ali estava sendo crucificado. É o testemunho do poder de Deus. Então, se Faraó viu Deus mostrar o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, o mundo viu Deus mostrar o seu poder, sua glória, autoridade, matando o seu próprio filho, dando testemunho do seu poder diante dos homens. Mas, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus foram também a manifestação do poder de Deus sobre o pecado e a morte. Por isso que agora a boa nova de salvação, ela é proclamada ao mundo inteiro. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Cristo morreu para que a salvação fosse proclamada. Ele ressuscitou para que a salvação fosse proclamada. E no final, Deus vai ser louvado em toda a terra. Do mesmo jeito, com seu poder, com a sua glória, ele se revelou ao Egito, ele se revelou aos homens no Êxodo crucificado. Mas a grande questão, irmãos, da narrativa, é que Deus está provocando o Faraó a responder, não da forma como ele vem respondendo. Automaticamente isso deve nos fazer uma pergunta ao texto. Diante de tudo que ele estava vendo, se fosse você, pragas, pragas, pragas e mais pragas, o que você faria? Como você responderia? E o que Deus faz, irmãos, não é uma demonstração simples de poder. Deus, quando ele se revela em sua glória e faz algo, ele quer uma resposta. Ele quer que aqueles que estão vendo respondam aquilo que estão vendo e ouvindo. Então Deus queria uma resposta de Faraó. E Deus exige uma resposta de Faraó diante de tudo que ele estava fazendo. Voltemos, irmãos, para a narrativa de Mateus, por exemplo. E se você lembrar bem, quando o véu do templo se rasgou, as trevas cobriram o mundo, os terremotos surgiram, os homens ressuscitaram no túmulo. Diz Mateus que o centurião e os que estavam com ele, vendo o poder divino diante dos seus olhos, reconheceram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Deus exige uma resposta. E só há duas maneiras, irmãos, de responder: crendo ou duvidando. Veja o verso 19. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Irmãos, veja que pela primeira vez há uma diferença aqui das outras pragas, porque pela primeira vez Deus avisa a Faraó: vou fazer assim, se esconda, saia, vá esconder. Deus está concedendo, olha a longanimidade de Deus. Deus está dizendo: olha, vou te dar a oportunidade de você se proteger. O Senhor diz: a praga estava a caminho, mas você tem a oportunidade de se abrigar. Eu vou derramar uma chuva. Irmãos, o que você pensa, né? Você imagina que diante de Faraó, do que Faraó viu, Deus não falhou em nenhuma palavra. Ele deveria seguir o conselho de Deus. Mas você vê que ele recusou-se a tirar os seus rebanhos do campo. E ele não só deixa os rebanhos, mas ele deixa o trabalho continuar normalmente. Os funcionários lá trabalhando e cuidando de tudo, e o gado lá no campo. E qual é a explicação para isso, irmãos? A única explicação que os teólogos chegam à conclusão é que Faraó ainda estava com fé nos seus deuses.
porque existiam deuses também que personificavam a natureza. Então ele estava pensando, não, eu acredito que os deuses vão me livrar desta vez. Eu tenho Deus aqui que sustenta os céus, que sustenta a umidade, que sustenta o vento, que sustenta a tempestade, que manda nas nuvens. Então, esses deuses não vão falhar. Mas espera aí, Faraó teve exemplos dos deuses falhando. Como é que ele poderia confiar nos seus deuses? Ninguém mais poderia confiar em Deus nenhum no Egito. Os deuses estavam colapsando. Cada praga Deus estava dando golpes e golpes e golpes nos seus deuses. E ninguém estava mais acreditando, só Faraó e alguns oficiais. E aí, a narrativa vai mostrar que um grupo de oficiais dentro da corte de Faraó diz: opa, vamos devagar, porque a situação não é tão simples. Veja o verso número 20, que ele diz: aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Veja, o que o texto está dizendo, irmãos, eles obedeceram ao Senhor, eles reagiram com temor àquilo que Deus estava falando. O texto sugere que há um sinal de fé aqui brotando entre os oficiais de Faraó. E tudo indica, irmãos, que esse núcleo sai também do Egito com Israel. Porque no capítulo 12 e verso 38, você vai ver que o Senhor declara que Israel e um misto de gente saíram do Egito. Isto é, irmãos, mesmo quando o Senhor estava punindo Faraó pelos seus pecados, ele também estava anunciando a sua palavra aos egípcios. E, irmãos, esse plano fica claro no decorrer da revelação. Profecias a respeito do favor de Deus sobre o Egito são registradas em Jeremias, em Ezequiel, em especial no capítulo 29, em Isaías, em especial no capítulo 19. E quando essas promessas se cumpriram? Se cumpriram, irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e os egípcios ouviram os apóstolos declarando as poderosas obras de Deus na sua própria língua. Então, veja, Deus, com toda a incredulidade egípcia, com toda a incredulidade do rei, quando começou a golpear os deuses do Egito, também começou a golpear corações egípcios. Homens egípcios começaram a ver que ali era Deus, ele era o Senhor, e começaram a temer a palavra dele. Ao contrário de Faraó, eles estavam temendo agora o que Deus estava dizendo. E aqui, irmãos, é interessante essa ênfase, porque aqui a salvação, ela ocorre em reação à palavra de Deus. Eles temeram, como diz no verso 20, a palavra do Senhor. Eles temeram. Temer aqui, irmãos, o hebraico, ele mostra que eles temeram no sentido de que eles trataram a palavra de Deus com reverência e respeito. Eles viram que ali era algo a se submeter e não a zombar. Eles acreditaram que ali o verdadeiro Deus estava dizendo, e por isso diz o texto que quando obedeceram, saiam, nós não vamos, é Deus quem está falando, saiam os funcionários, escondam o gado, para que vocês não sofram o juízo de Deus. Não é interessante, irmãos, porque esse mecanismo vai sendo apresentado. Por quê? Porque não é assim que a salvação se revela. Ela é uma reação à palavra de Deus com fé e obediência. Deus prega a sua palavra, Deus revela a sua vontade, os homens respondem à palavra de Deus com fé, obediência e submissão. Então Deus nos diz que somos pecadores perdidos,
aguardando o juízo. Se não cremos em Jesus Cristo e no seu sacrifício, estamos perdidos. Então essas são palavras que devem ser temidas, devem ser obedecidas, porque ela traz salvação. Ela traz salvação. Mas nem todos temem, irmãos. Mas nem todos temem. Na verdade, a maioria não deu ouvidos à advertência de Deus. Nós sabemos disso, porque no verso 30, você vai ver, Moisés diz a Faraó: quanto a ti, veja o verso 30, mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. E também, irmãos, porque no fim desse episódio, os mesmos homens endurecem os seus corações. Veja o verso 34, quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endurecer o coração, eles e seus oficiais. Veja, o que o Senhor está dizendo aqui, eles não apenas endureceram o seu coração, mas também ensurdeceram seus ouvidos. Esse núcleo aqui, que estava seguindo o rei, eles não se submeteram. E aí volte lá para o verso 21, veja o que diz: aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, veja, aqueles que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem em campo. Veja, irmãos, enquanto uns disseram: esta é a palavra de Deus, vamos tirar os nossos funcionários e o gado para que eles não se submetam, ou para que eles não sofram o juízo de Deus, outros disseram: nós não vamos fazer, nós não cremos. E aí o texto literalmente está assim: não voltaram seu coração para a palavra de Deus. Irmãos, aprendamos uma coisa: um coração que não está voltado para a palavra de Deus está posto contra a sua vontade. Um coração que não se submete à palavra de Deus está posto para a rebeldia, está posto para desobedecê-lo. Por isso, irmãos, os incrédulos oficiais do Faraó decidiram se arriscar. Eles decidiram: nós vamos continuar. E o pior erro que a pessoa pode cometer, não se esqueça disso, o pior erro que a pessoa pode cometer é descrer na palavra de Deus. É não submeter à palavra de Deus, é o pior erro que ela pode cometer. Veja o verso número 22 ao verso número 25. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. O que o texto, em resumo, está dizendo é: que tempestade. As pedras aqui, os estudiosos chegam à conclusão que se tratavam pedras de granizo. Chuva, pedras de granizo, chuva muito forte. E diz o texto, irmãos, veja que impressionante:
Diz o texto que havia misturado com toda essa chuva trovões e relâmpagos. Literalmente, o hebraico diz assim: houve grandes bolas de fogo estourando por toda parte. Veja, o que estava ali acontecendo numa chuva forte, pedras de granizo caindo, trovões, relâmpagos, como diz o texto, bolas de fogo. Isso lembra algum lugar? Isso lembra alguma imagem, alguma passagem? Sim, os termos apontam para algo semelhante ao monte do Senhor, quando ele vai descer e falar com Moisés, lá na sua glória, revelando no topo do monte a sua lei ao seu profeta. O que então Moisés está querendo dizer? É que agora a libertação virá, porque Deus desceu no Egito, e agora está lá com sua presença aterrorizante, ele está lá com seu poder e a sua glória, punindo os egípcios. Diferente do que aconteceu com Moisés no monte, lá no Êxodo, Deus está lá agora, ele desceu para punir os egípcios com o seu poder por causa dos pecados deles. E que poder, irmãos, que poder, porque Moisés vai deixar claro que a terra estava totalmente arruinada. Deus andou na terra do Egito, destruindo tudo com o seu poder. Veja o verso 31 e o 32, veja: o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia crescido. É interessante, irmãos, porque esse comentário vai explicar que alguma coisa sobra, que vai ser destruída com as pragas dos gafanhotos, mas o que o texto está dizendo é que, embora o trigo tenha sobrevivido de algum modo, o resto foi destruído. Aquilo que nasceu, já frutificou, foi tudo destruído. O hebraico diz que literalmente as árvores foram esmagadas pela força da tempestade. Houve também perdas de vidas. Muita gente morreu, porque muitos estavam trabalhando no campo. O que Moisés está dizendo, irmãos? Veja, foi algo impressionante. Não foi uma chuvinhazinha. Não foi uma chuvinha que por vezes acometem. Irmãos, eu fiquei a lembrar, imaginem Currais Novos, eu sempre digo que aqui tem um espetáculo de trovões que eu nunca vi na minha vida. Se você tiver com o coração precisando urgentemente de uma avaliação cardiológica, se você não tiver cuidado, você morre no meio da rua com um estrondo. Agora imagine, irmãos, estrondos, chuva de granizo, relâmpagos, trovões, fogo. Foi algo aterrorizador que Deus provocou no Egito. Foi algo impressionante, que no verso 18 o próprio Moisés vai dizer: nunca aconteceu isso no Egito. Nunca essa foi a pior de todas as tempestades. Porém, irmãos, é mais uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses do Egito. Não somente isso, mas uma demonstração da justiça divina, mostrando que Faraó estava recebendo aquilo que exatamente merecia, uma tempestade tão má quanto o seu coração. Você está duro, Faraó? Você não quer me obedecer? Você não quer me submeter? Então eu vou mostrar mais ainda o meu poder sobre você. Isso deve nos advertir, irmãos, para prestarmos muita atenção à palavra de Deus. Quando Deus fala, como você reage? Quando Deus fala ao seu coração: arrependa-se, converta-se, mude os seus caminhos, se submeta à minha vontade, como você reage? Como você vê essa voz? O que você tem feito com ela? Só existem duas maneiras, irmãos, temendo ou descrendo.
crendo ou ignorando. Não existe outro caminho. Ou você vai se submeter à vontade de Deus, ou você vai se submeter àquilo que Deus ordena, ou você irá se rebelar contra Deus. E temer a palavra de Deus, meus irmãos, significa crer na boa nova de Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador e Senhor. O problema é que nós queremos um Salvador, nós não queremos um Senhor. Nós não queremos alguém que governe nossas vidas, que diga que como nós temos que viver, o que nós temos que fazer, porque nós queremos Salvador e não queremos Senhor. Nós queremos ser como Faraó, nosso próprio Deus. Nós confiamos nos nossos deuses, por isso que nós não tememos a palavra de Deus. Por isso que Deus fala todo domingo ao seu coração, e você anda surdo, e você continua nos seus caminhos, fazendo o que você bem entende, ignorando a palavra de Deus. E Deus diz: eu preciso ser Salvador e Senhor. Quando Deus deu a lei, Ele disse: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Leve a sério, irmão, porque essa é uma demonstração do que acontecerá com aqueles que não levam a palavra de Deus a sério. Nas pragas registradas em Apocalipse, repete-se o granizo, pedras, mas da ira de Deus. Diz Apocalipse capítulo 16, que no desfecho da história humana, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Veja, no dia do juízo, Deus derramando a sua ira, e os homens se voltam contra Deus, reclamando do seu juízo. Está dizendo a Faraó: eu vou derramar. Ele e uma parte dos seus oficiais não creram. Deus derramou o seu juízo. Irmãos, Faraó é um desenho, muitas vezes, da nossa corrupção. Nós estamos todo domingo ouvindo a voz de Deus e não estamos nos importando. É como se Deus não estivesse falando, Deus ameaçando, Deus dizendo: eu vou derramar o meu juízo, eu vou derramar a sua ira, a minha ira, me obedeça, se curve a mim, ande nos meus caminhos, faça a minha vontade. E nós zombamos, irmãos, a palavra de Deus e achamos que tudo vai ficar bem. Não vai ficar. Aprenda isso. Desobedecer à vontade de Deus deliberadamente, incredulamente, com o coração endurecido, você receberá o juízo de Deus. Quem somos nós, irmãos? Eu me pergunto às vezes, o que é que você faz aqui todo domingo ouvindo Deus falar? O que isso tem mudado na sua vida? O que adianta você estar no culto todo domingo ouvindo Deus falar e você sai daqui como se Deus não tivesse falado? Certo, pastor? Amigo meu, conversando comigo essa semana, ele disse: eu comentei algo no sermão, pastor. Eu não sei se eu fui bem, não sei se eu fui mal. Eu disse: rapaz, não esquenta não. Na segunda-feira o povo já esquece.
Na segunda-feira, o povo nem lembra mais da pregação. Então não esquenta não, é passado. Saiu uma pesquisa recente dizendo que a igreja não se lembrava na segunda-feira de manhã o que ouviu no domingo. Nem parece que é a voz de Deus. A forma como nós tratamos, irmãos, a pregação diz muito sobre nós. Muito. A forma como você ouve e se submete diz muito sobre você. Porque se você ouve, olha, chuva de pedras, granizo, trovões, relâmpagos, fogo, e você não se submete, é porque você é um incrédulo. Você é um faraó evangélico. É impossível o povo dele não temer, porque Paulo diz, é o poder de Deus. E a única maneira, irmãos, de permanecer seguro é crer em Deus e ser servo dele, crer em Jesus Cristo e torná-lo Senhor sobre nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque o que a Bíblia mostra, o que Êxodo vem mostrando, que Deus sempre salva aqueles que confiam nele. Deus sempre guarda o seu povo. Veja o verso 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Observem, irmãos, mais uma vez Deus fez uma distinção entre seu povo e o povo de Faraó. Deus protegeu o seu povo contra os golpes poderosos do seu juízo. Fica um aprendizado, irmãos, mais uma vez só estaremos seguros se Deus for o nosso Deus e Senhor nosso. Só estaremos seguros se Deus for o nosso Deus e nosso Senhor. E assim, irmãos, os israelitas aprenderam o que é o verdadeiro para todo aquele que é filho de Deus. Nós só estaremos salvos se estivermos debaixo da vontade de Deus. E Faraó, será que as coisas mudariam? Será que as coisas mudarão? Veja o verso 27, 28, irmãos, caminhando para o final. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, preste atenção, essa narrativa é muito importante. Desta vez pequei. Parece uns crentes que eu conheço. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Veja, irmãos, o que a narrativa está mostrando um drama. Ao que tudo indica que o povo já estava sofrendo demais, eles não aguentavam mais. Mas é interessante que Faraó ele faz uma confissão aqui. Ele faz uma confissão. E como entender a confissão de Faraó? Será que, a exemplo dos homens que creram na palavra de Deus, Faraó está virando um crente também? Porque pela primeira vez aqui em todas as narrativas, ele diz assim, pequei. Parece que ele viu, né? Você olha assim e diz, ele reconheceu que ele não é o Senhor do Egito, e ele confessou ser pecador. Agora tem um crente, né? Se fosse num culto, né, moderno, pragmático, a igreja ia chorar, né? Já pensou? O prefeito, né? A governadora, aquela petista, chegando aqui, pequei.
Eu pequei. Agora é crente, né? Parece que a coisa... E outra coisa, irmãos, o texto diz que ele parece reconhecer a justiça divina, porque ele diz assim: o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Que linguagem teológica! Parece que está começando o discipulado, ele já começou o discipulado nas pragas. Parece que é uma confissão boa, verdadeira. Só parece, irmãos. Porque quando você examina a estrutura do texto, nós veremos que há colapsos em suas palavras que revelam que ou foi uma confissão falsa. Note primeiro que ele não confessa os seus pecados a Deus. Ele é como aquele, irmãos, que está desesperado porque precisa de uma oração, mas ele não tem um relacionamento com Deus. E aquele que não tem um compromisso com Deus, mas vive pedindo oração. É alguém que não tem um relacionamento com Deus, mas vem para reuniões de oração para fazer os seus pedidos. Ele não ora a Deus, ele não busca a Deus, ele não tem intimidade com Deus, mas ele se apresenta e diz: ore por mim. Spurgeon, irmãos, ele disse, comentando esse texto, que há uma medida de fé que serve para aumentar a condenação de um homem, já que ele deveria saber que, se aquilo em que ele acredita é verdadeiro, a coisa correta a fazer seria orar pessoalmente e não pedir oração. E Faraó aqui, irmãos, é um homem desse tipo. Sua indisposição de orar explica, talvez porque Moisés tratou sua confissão com ceticismo. Veja novamente o verso 29, verso 30. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a vocês, seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O que Moisés está dizendo: eu sei que vocês estão confessando com falsidade. Eu sei que é mentira de vocês. Porque ele sabe que quando alguém confessa seus pecados de verdade, ele vai a Deus. Por que, irmãos, não há arrependimento sem temor de Deus? Não há arrependimento quando nós não tememos a Deus. Por que, irmãos, nós precisamos reconhecer mais do que qualquer outra coisa que o pecado não é uma topada, que o pecado não é um erro, não é um equívoco, não é um desleixo, é uma ofensa contra a santidade de Deus. Você está ofendendo a Deus, você está indo contra Deus, você está ofendendo o Senhor, que é santo e não sabe o que é pecado. E uma confissão que não reconhece o pecado sem temer a Deus é uma confissão falsa, que não cumpre os padrões do arrependimento verdadeiro. E quantas vezes a gente vê pessoas na igreja que são falsas no arrependimento, dizem que eu me arrependi, mas na verdade o coração continua incrédulo, fazendo as mesmas coisas, seguindo os mesmos caminhos. E porque acham que um dia disseram que amam a Deus, que porque acham que um dia abriram a boca e disseram pequei, eles de fato se arrependeram. Mas quem não reconhece o pecado e teme a Deus, porque reconhecer o pecado e temer a Deus é abandonar aquilo que se confessa. Se não há abandono, não cumpre os padrões do arrependimento bíblico. Quantos irmãos não chegam diante dos céus dizendo:
eu pequei, eu me arrependo, mas nunca se arrependeram. Nunca mudaram. Nunca se submeteram. Outra coisa, irmãos, Faraó não confessou todos os seus pecados. Ele disse: desta vez pequei. E a produção de tijolos? E a opressão de produção de tijolos? E os meninos bebês que ele tentou afogar no Nilo? Outra coisa, a estrutura hebraica, sabe o que está denunciando? Que na verdade ele está minimizando o seu pecado. Só isso? Eu só fiz isso. Philip Hayek continua dizendo que ele estava disposto a admitir que havia cometido 1 ou 2 erros, mas não reconheceu a profundidade da sua depravação, a rebelião inerente em toda a sua natureza. Uma confissão que menciona o pecado, mas se esquece de outros, é uma confissão falsa que não corresponde ao arrependimento verdadeiro. É aquela ideia: eu vou amenizar, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim, porque eu não estou guardando o 4º mandamento. Eu não sou tão pecador assim, porque eu estou adorando num culto falso. Eu não sou tão pecador assim, porque assisto rios com imoralidade. Eu não sou tão pecador assim, porque não faço isso ou aquilo. E a gente se aproxima de Deus como se fosse: Deus, eu sou a vítima disso tudo. Eu que sou a vítima do pecado. Não é responsabilidade minha. E é assim que nós nos aproximamos de Deus. Deus está dizendo: isso não corresponde ao arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro ele faz como aquele homem no templo e diz: Senhor, tem compaixão de mim, que eu sou pecador, eu sou um miserável. Quantos irmãos da igreja não são como o jovem rico que diz: eu cumpro os mandamentos de Deus, mas tem seu coração na idolatria, no dinheiro, em tantas outras coisas, mas acha que é justo diante de Deus. Deus está dizendo, meus irmãos, todos os nossos pecados ofendem a Deus. Todos. Aquele que você diz: isso não é tão grave assim, é uma ofensa contra Deus. Quem determina a gravidade deles não é o seu conceito, mas é a lei de Deus. É ela quem diz: é grave, ainda que os homens digam: não é. Faraó, irmãos, não abandonou os seus pecados. Sofria, mas era um falso arrependido. E a prova disso, irmãos, está no final da passagem, 33 a 35. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões,
tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Veja, irmãos, que coisa impressionante. Assim que as orações de Moisés foram atendidas e a tempestade se acalmou, o texto está dizendo aqui: Faraó voltou imediatamente aos seus pecados. Ele tinha medo da disciplina, mas não tinha temor a Deus. Ele tinha medo das pragas, mas ele não temia a Deus. Para usar outras palavras, ele odiava as consequências do pecado, mas jamais ele odiou o pecado. Ele temia o que o pecado poderia causar, mas ele nunca odiou o pecado por amar a Deus. E essa é a diferença, irmãos, entre o remorso e o arrependimento verdadeiro. Remorso é a tristeza que resulta quando nós sofremos o juízo de Deus. Remorso é a tristeza que resulta quando sofremos o juízo de Deus, quando Deus está nos punindo. Aí nós nos enchemos de remorso porque estamos sofrendo o juízo de Deus. E o remorso só é útil quando ele ajuda a convencer o pecador a se arrepender. Mas o que acontece, irmãos? Muitas pessoas estão cheias de remorso pelo que está acontecendo com elas, sem jamais se arrependerem dos seus pecados. Estão tristes por tudo que está acontecendo, mas nunca arrependidas dos seus pecados. Elas temem as consequências, o juízo de Deus. Elas temem a sujeira da brasa, mas não temem a queimadura da brasa. A melhor maneira, irmãos, de identificar isso é observar o que acontece após elas confessarem os seus pecados. Eu me arrependo, pastor, eu estou arrependido. Eu estou arrependido, pastor, eu juro. Eu estou arrependido. Essa semana eu tratei uma pessoa que não era da igreja, nos procurou, que não é da igreja, pedindo orientações. Estou arrependida, pastor. E eu disse: abandone. Eu não quero mais isso, isso e isso, pastor. E eu disse: largue, deixe, ame o Senhor, volte-se para a igreja, se submeta à palavra de Deus. No outro dia, ela voltou para os seus pecados. E eu tinha dito: você, se não tomar cuidado, vai voltar para os seus pecados amanhã. E o diabo vai lhe convencer que não é tão mal assim. O arrependimento, irmãos, verdadeiro é uma transformação completa no coração, que produz uma transformação completa de vida. Não é simplesmente dizer: eu pequei, eu preciso mudar, eu preciso desfazer, refazer, eu preciso abandonar todos os maus hábitos e colocar em mim novos hábitos. Por isso, irmãos, Moisés diz: a sua confissão é só temporária. Uma vez que a tempestade se acalmou, a praga cessou, seu coração continuou endurecido como sempre. Não é assim com você? Quando você está diante do juízo de Deus, você diz: eu me arrependo, Senhor, livra-me deste juízo. Quando o Senhor cessa a mão,
você volta para os mesmos pecados. O que muita gente quer, irmãos, não é um Deus que transforme o coração delas, mas é um Deus que deixa ela em paz. O que muita gente não quer não é um Deus que transforme o coração dela, mas é um Deus que me deixa em paz para eu fazer o que eu quero. Mas uma confissão, irmãos, que não leva à obediência é uma confissão falsa, que não cumprem os padrões de arrependimento verdadeiro. Por isso que Deus está dizendo a Faraó: não zombe da minha mão, da mão da providência, porque sou eu quem te sustento, senão eu já teria te destruído. Uma análise, irmãos, minuciosa da confissão de Faraó mostra que ele era um quase crente. Vamos dizer assim, nos nossos dias, um amigo do Evangelho. Um amigo do Evangelho. Mas o arrependimento dele não levou ao temor a Deus. Reflete você, meu irmão. Reflete você. Porque o que a Escritura está mostrando é que isso é um perigo mortal, o arrependimento parcial. Mas, se você está ouvindo isso, é porque o Senhor está lhe chamando ao verdadeiro arrependimento. Está chamando para você fazer uma confissão completa. Você dizer todos os seus pecados e dizer: Senhor, dá-me força para que eu abandone todos os meus pecados e viva para o Senhor. E Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí onde vem o poder do Evangelho, meus irmãos, ele tem poder de nos libertar de todas as amarras do pecado. Mas nós precisamos nos voltar verdadeiramente para a cruz. Precisamos dizer a Deus, meus irmãos, que realmente nos arrependemos de todos os nossos pecados e então começar a caminhar em obediência nova com a ajuda da graça de Deus. O que você fará quando sair daqui? Faraó endureceu o coração, vai ter que lidar com a 8ª praga. Você vai aguentar até quando? Até quando? Cuidado, a 10ª vai chegar. A 10ª vai chegar. Hoje é mais um dia que o Senhor nos chama ao arrependimento, para ver se estamos zombando da mão da providência com nossos falsos arrependimentos. Oremos ao Senhor. Ó bendito Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, louvamos o Teu nome por isso. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, da nossa própria natureza, da nossa própria corrupção, daquilo que é falso, ó Deus, e que achamos que é verdadeiro. Nos leva a um arrependimento genuíno, Senhor, para que Te sirvamos com amor e com fervor, obedecendo a Tua vontade, Senhor. Não nos deixe ser conduzidos por um coração incrédulo, mas como os oficiais, Senhor, obedeceram a Tua palavra, que saiamos daqui com um coração submisso, obediente ao Senhor. Amém. Louvemos